Oi pessoal, esse aqui é o Livrando a Vida, meu canal do YouTube pra gente conversar sobre livros. Sim, livros. Podia ser fitness, mas afinal de contas eu adoro comer e nem sempre coisas saudáveis. Podia ser sobre moda, mas o meu gosto estético realmente às vezes deixa a desejar. Então precisa ser sobre alguma coisa que eu goste, alguma coisa que eu ame, e eu amo livros. E eu senti vontade de conversar com as pessoas sobre tudo que tem a ver com livros. E aí surgiu essa ideia e estamos aqui. Vamos conversar sobre livros. Com direito a spoiler, porque afinal de contas, se for só para dar um resuminho, vocês vão entrar no site da Saraiva e vai ficar tudo bem. Mas eu quero realmente conversar sobre os personagens, o que eles fazem, o que eles falam, como talvez o final poderia ter sido diferente. Claro que eu não vou ficar dando final toda hora, porque afinal de contas, né, estraga tudo. Mas não tem como a gente conversar de verdade sobre um livro sem fazer uma referência bem direta aos personagens, aos locais, enfim, tudo que acontece no livro. Então, a ideia é essa. À medida do possível, eu vou trazendo para vocês as minhas leituras e espero que vocês usem os comentários para falar sobre o livro. Então, eu pensei muito como eu ia começar, qual seria o primeiro livro. E foi uma briga. Eu tentei escolher porque eu li muito nesses últimos meses e muitas coisas legais, assim. Eu gostaria de falar sobre tudo junto ao mesmo tempo, mas a gente tem que começar com calma. Então, eu adotei um critério cronológico. Dentre as minhas últimas leituras, qual seria a mais impactante, por assim dizer, para eu começar essa conversa? E eu escolhi um livro chamado Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Vamos ver se vocês conseguem enxergar aqui. Uma hora eu vou fazer um vídeo só sobre livro de papel, leitor digital, Por favor, não me massacrem por eu ter um leitor digital. Eu amo papel, tenho muito livro de papel, mas agora a gente vai usar o leitor, tá? E esse livro entra no que eu chamo de categoria das distopias. Acho que todo mundo sabe o que é uma utopia, que é aquela ideia idílica, paradisíaca, que só tem coisa boa, tudo é perfeito, todos somos felizes, enfim. Uma distopia é uma utopia com sinal trocado. Então, pode haver perfeição, mas por trás dela é tudo um horror. E à medida que a gente vai olhando em volta o que tem acontecido nesse mundo maluco no qual a gente está vivendo, parece que a gente está caminhando muito mais para aquele momento do vai ou racha, do dá ou desce, do aperta o botão vermelho. Então eu senti uma certa necessidade de saber o pior que poderia acontecer, digamos assim. E aí eu comecei a procurar livros focados num futuro distópico, assim. O que de pior poderia acontecer? E será que pior é uma palavra que se aplica? Enfim. Foi nessa vibe que eu li O Conto da Aia, li Fahrenheit 451. Sobre esses dois, eu tô um pouco na dúvida se eu faço ou não vídeos para conversar com vocês, porque eles viraram programas de TV. O Fahrenheit vai ter uma série da HBO, se eu não me engano, e o Conto da Aia tá dando agora no Paramount, estreou esse final de semana, aqui no Brasil, claro. E aí eu não sei o que vocês acham, coloquem nos comentários pra mim se vocês querem que eu fale sobre esses livros. Eles são maravilhosos, o Conto da Aia foi minha melhor leitura do ano passado, mas também não quero, né, sair estragando o programa de TV de ninguém. Mas enfim, voltando ao Admirável Mundo Novo. Esse livro foi escrito em 1931 e publicado em 1932. E, na verdade, o volume que eu li, ele foi em papel, impresso em 1980, e ele vinha com um prefácio do próprio Aldous. E ele escreveu esse prefácio 20 anos depois. E eu vou dizer pra vocês, o prefácio já justificaria a leitura, porque é maravilhoso. Ele faz toda uma análise de como está o mundo 20 anos depois. E ele conclui que
ele escreveu um livro fazendo uma previsão para como o mundo seria em 600 anos. Mas do jeito que as coisas estão indo, ou estavam indo, né, lá pelos anos 50, ele acreditava que talvez o admirável mundo novo batesse a nossa porta apenas 150 anos depois. E ele faz uma análise sobre essas mudanças, principalmente na área da ciência, da psicologia e da biologia, já que o livro dele basicamente se utiliza de conceitos de biologia e psicologia. O livro, ele mostra Londres num futuro, como eu disse, 600 anos mais ou menos à frente, onde, pelo que eu pude entender, aconteceu uma guerra, chamada Guerra dos 9 Anos, e ao fim dessa guerra surgiu uma sociedade que busca a felicidade dos indivíduos. Porém, de que maneira? Acabando com a individualidade, acabando com a religião, acabando com o nascimento natural de pessoas e criando conceitos de felicidade e castas sociais. O livro inicia de uma maneira bem legal, assim, na minha opinião, porque ele é narrado no comecinho como se alguém estivesse fazendo uma visita ao laboratório onde as pessoas nascem. Então, o diretor do laboratório, Thomas, ele faz uma explanação bem didática, assim, de como é que funciona aquilo ali. E com isso o leitor começa a tomar pé da situação. Então, as pessoas são criadas em laboratório. A sociedade é dividida em castas, alfa, beta, gama, deltas e epsilons. Do alfa para o epsilone, a inteligência vai diminuindo e várias doenças, más formações, enfim, eles vão incluindo aquilo. É praticamente uma receita de bolo. Alfa será alto, esbelto, para a prática de esportes, vai exercer os cargos mais importantes na nossa hierarquia, vai ser bonito, enfim. Os betas serão tudo isso em graus menores, para exercer funções importantes, porém secundárias. E dali para baixo, todos vão fazer atividades simples, que não requeram criatividade, desenvolvimento de pensamento. E essas pessoas vão sendo dotadas com doenças, más formações, retardo mental, principalmente os epsilons, que são os mais baixos das cadeias. Então essas pessoas são criadas em laboratório. Com a exceção dos alfas e dos betas, os outros, eles passam por um processo Bokanovsky. Desse processo chamado método Bokanovsky, eles conseguem criar até 500 indivíduos gêmeos. Então, é mais uma forma de acabar com a individualidade, né? Tu olha pro lado e é todo mundo igual a ti. Então, enfim. Essas pessoas, essas classes, né? Elas são pré-definidas em todos os aspectos da sua vida. A cor da roupa que usa, o tipo de emprego, onde mora, tudo quando a pessoa sai do laboratório, e pelo que eu pude entender, ela sai adulta já, então ela já sai tendo o seu trabalho, a sua casa, tudo decidido. E uma parte importante desse método de criação de pessoas, se é que a gente pode falar assim, é que ele segue o método fordiano. Então nós temos várias etapas, várias pessoas trabalhando nas etapas, então um dá um pinguinho de uma química qualquer para que a pessoa tenha olho azul, aí a outra dá um pinguinho da vacina para a pessoa não ter a tal doença. No caso dos epsilons, que tem que ser bem rebaixados, esse aqui dá um pinguinho para ter outra doença. E as pessoas são assim. E não existem mais nascimentos biológicos. A pessoa não nasce, a pessoa decanta. O bebezinho sai da máquina e desde aquele momento ele é invadido por informações que vão fazer com que ele cresça gostando de ser da casta que ele é e não almejando nada além daquilo que foi previsto para ele.
Isso se faz através de vários tipos de estímulos, mas o que eles dão mais ênfase no livro é a hipnopédica. Então, desde bebezinhos, durante o sono, os indivíduos recebem informações. Tantas frases repetidas tantas vezes ao longo de tantos anos em determinada idade. É bem interessante porque no decorrer do livro, as pessoas adultas em vários momentos dizem frases que tu vens a perceber depois que são frases que elas ouviram dormindo, né? Para provar como funciona o método, por assim dizer. Então são frases do tipo: que bom que eu não sou uma delta. Eu gosto de ser ipsilone. Os ipsilones são úteis. Eu gosto de ser ipsilone. Coisas do gênero assim. Então nós temos um primeiro grande personagem que é o Bernard, que é um alfa mais, né? Então ele tá no topo da cadeia. E ele foi criado para ser um psicólogo e ele é responsável pela hipnopédica ali daquele laboratório em Londres. Então ele estabelece as frases, quantas vezes elas vão ser repetidas e como é que funciona. Mas o Bernard tem um problema. Ele não tem a altura que os alfa mais têm. O comentário maldoso é que pingaram álcool no tubo de ensaio dele. E é muito impressionante como isso faz com que ele se sinta mal. Ele é um pouco mais baixo e ele se sente um deficiente físico. Ele não consegue estabelecer relações com as outras pessoas. Ele é mal-humorado, emburrado, chato, enfim, xaropão mesmo. E isso faz com que ele seja mal visto por todos, porque ele não pratica os esportes que todo mundo pratica depois do trabalho, ele não mantém várias parceiras sexuais como todos são orientados a manter, porque a sociedade deles, ela se baseia na ausência de laços duradouros, né? Ela incentiva a promiscuidade. Enfim. E ele é apaixonado pela Lenina. A Lenina é o estereótipo de uma beta mais perfeita. Ela diz todas as frases que ela ouviu, ela se veste como tem que se vestir, ela faz tudo como tem que ser. E o Bernard, apesar de gostar dela, ele não deixa também de desprezar um pouco ela por causa disso. E aí um dia ele resolve levar ela num passeio para visitar uma reserva de selvagens. Então tu apreende disso que nem todas as pessoas puderam ser integradas nessa nova sociedade. E aí essas pessoas, elas foram confinadas numa reserva selvagem. E o pessoal de Londres, de outros países, enfim, eles vão visitar essas reservas por curiosidade, assim, como lazer, passeio. No caminho para ele ir levar a Lenina para conhecer, ele descobre que ele vai ser, entre aspas, transferido. Porque o Thomas, que é o diretor, não gosta dele justamente por ele ser essa pessoa mal-humorada e que não se integra com os colegas da maneira como a sociedade diz que tem que ser. E aí, quando ele vai conversar com o Thomas dá uma espécie de último aviso para ele e conta uma história pessoal, que ele fez essa visita quando ele era jovem, acompanhado de uma mulher, e que aconteceu uma tragédia. Essa mulher se perdeu na reserva e ele voltou sozinho. Tudo bem. E aí, o Bernard vai com a Lenina, chega lá, eles tomam aquele choque, porque é uma sociedade, entre aspas, selvagem, e eles encontram um rapaz que se chama John. E o John tem uma mãe chamada Linda. E o John vai conversando com eles e ele conta que ele não é aceito na sociedade selvagem porque ele é um mestiço, ele não é dali. E o Bernard diz, então quero conhecer a tua mãe. Em chegando lá, ele descobre que a Linda é a namorada do Thomas que se perdeu. Ela foi fazer um passeio sozinha, escorregou numa ravina, bateu a cabeça, foi encontrada pelos selvagens e ficou morando com eles. E ela estava grávida. O que é, digamos assim, a pior coisa que pode acontecer na sociedade perfeita deles. Eles, inclusive, usam um negócio chamado cinto malthusiano, que basicamente serve para evitar gravidez. Mas enfim, a Linda estava grávida do John, o John nasceu na reserva, mas ele nunca foi bem aceito. E a Linda também, muito menos na verdade, porque ela tinha toda aquela educação recebida daquela sociedade. O principal problema dela, na verdade, ali na aldeia, é que ela era promíscua. Ela deitava com qualquer homem que chegasse perto dela. E isso fez com que as outras mulheres odiassem ela e nunca deixassem ela participar de nada. E o John, por sua vez, também. Ela tentou ensinar um pouco da cultura, da sociedade deles pro John, então ele sabia algumas coisas. E é muito interessante, ele aprendeu a ler Shakespeare. Era a única coisa que ele tinha, um livro com obras do Shakespeare. Então, assim, ele se expressa através de falas dos livros.
Então, principalmente, assim, Otelo, A Tempestade, Henrique, Macbeth, enfim, é bem legal. E o Bernard, então, se dá conta que ele é filho do Thomas e que a Linda era a namorada. E aí, meio que pra tentar se vingar do Thomas e também se tornar uma pessoa especial, ele resolve levar o John e a Linda de volta pra sociedade. Aí ele pede permissão pro governante principal ali do que seria da Europa deles, que é o Mustafa Mond, obtém essa permissão e aí ele vai. A cena da vingancinha assim, dele contra o Thomas até que é bem engraçada, porque o Thomas resolve que vai demiti-lo logo que ele chega, e na frente de todos os colegas. Então ele meio que dá um sermãozinho assim no Bernard, e aí o Bernard tira a carta da manga, assim. E aí vem a Linda, Thomas, meu amor! Só que, tipo, ela tá gorda, velha, feia, suja e sem dentes. Ao passo que na sociedade perfeita deles, as pessoas, elas estacionam no biotipo de 30 anos, vivem mais ou menos até 60, mas sempre com cara e corpo de 30, e lá pelos 60 elas morrem. E é todo mundo, como eu disse, esbelto, magro, bonito, enfim, porque eles usam uma série de remédios e equipamentos para se manter assim. E aqui eu vou dar uma paradinha, porque como esse foi o vídeo de apresentação no canal, e já falando sobre o nosso primeiro livro, eu acho que acabou ficando um pouquinho extenso demais. Então eu vou fazer uma segunda parte e espero que vocês todos tenham gostado do que viram até aqui e assistam a segunda parte, tá bom? Por favor, não esqueçam de se inscrever no canal e de colocar os comentários aí embaixo. Vai ser um prazer falar com vocês. Oi pessoal, esse aqui é o Livrando a Vida, meu canal do YouTube pra gente conversar sobre livros. Sim, livros. Podia ser fitness, mas afinal de contas eu adoro comer e nem sempre coisas saudáveis. Podia ser sobre moda, mas o meu gosto estético realmente às vezes deixa a desejar. Então precisa ser sobre alguma coisa que eu goste, alguma coisa que eu ame, e eu amo livros. E eu senti vontade de conversar com as pessoas sobre tudo que tem a ver com livros. E aí surgiu essa ideia e estamos aqui. Vamos conversar sobre livros. Com direito a spoiler, porque afinal de contas, se for só para dar um resuminho, vocês vão entrar no site da Saraiva e vai ficar tudo bem. Mas eu quero realmente conversar sobre os personagens, o que eles fazem, o que eles falam, como talvez o final poderia ter sido diferente. Claro que eu não vou ficar dando final toda hora, porque afinal de contas, né, estraga tudo. Mas não tem como a gente conversar de verdade sobre um livro sem fazer uma referência bem direta aos personagens, aos locais, enfim, tudo que acontece no livro. Então, a ideia é essa. À medida do possível, eu vou trazendo para vocês as minhas leituras e espero que vocês usem os comentários para falar sobre o livro. Então, eu pensei muito como eu ia começar, qual seria o primeiro livro. E foi uma briga. Eu tentei escolher porque eu li muito nesses últimos meses e muitas coisas legais, assim. Eu gostaria de falar sobre tudo junto ao mesmo tempo, mas a gente tem que começar com calma. Então, eu adotei um critério cronológico. Dentre as minhas últimas leituras, qual seria a mais impactante, por assim dizer, para eu começar essa conversa? E eu escolhi um livro chamado Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Vou ver se vocês conseguem enxergar aqui. Uma hora eu vou fazer um vídeo só sobre livro de papel, leitor digital, Por favor, não me massacrem por eu ter um leitor digital. Eu amo papel, tenho muito livro de papel, mas agora a gente vai usar o leitor, tá? E esse livro entra no que eu chamo de categoria das distopias. Acho que todo mundo sabe o que é uma utopia, que é aquela ideia idílica, paradisíaca, que só tem coisa boa, tudo é perfeito, todos somos felizes, enfim. Uma distopia é uma utopia com sinal trocado. Então, pode haver perfeição, mas por trás dela
é tudo um horror. E à medida que a gente vai olhando em volta o que tem acontecido nesse mundo maluco no qual a gente está vivendo, parece que a gente está caminhando muito mais para aquele momento do vai ou racha, do dá ou desce, do aperta o botão vermelho. Então eu senti uma certa necessidade de saber o pior que poderia acontecer, digamos assim. E aí eu comecei a procurar livros focados num futuro distópico, assim. O que de pior poderia acontecer? E será que pior é uma palavra que se aplica? Enfim. Foi nessa vibe que eu li O Conto da Aia, li Fahrenheit 451. Sobre esses dois, eu tô um pouco na dúvida se eu faço ou não vídeos para conversar com vocês, porque eles viraram programas de TV. O Fahrenheit vai ter uma série da HBO, se eu não me engano, e o Conto da Aia tá dando agora no Paramount, estreou esse final de semana, aqui no Brasil, claro. E aí eu não sei o que vocês acham, coloquem nos comentários pra mim se vocês querem que eu fale sobre esses livros. Eles são maravilhosos, o Conto da Aia foi minha melhor leitura do ano passado, mas também não quero, né, sair estragando o programa de TV de ninguém. Mas enfim, voltando ao Admirável Mundo Novo. Esse livro foi escrito em 1931 e publicado em 1932. E, na verdade, o volume que eu li, ele foi em papel, impresso em 1980, e ele vinha com um prefácio do próprio Aldous. E ele escreveu esse prefácio 20 anos depois. E eu vou dizer pra vocês, o prefácio já justificaria a leitura, porque é maravilhoso. Ele faz toda uma análise de como está o mundo 20 anos depois. E ele conclui que ele escreveu um livro fazendo uma previsão para como o mundo seria em 600 anos. Mas do jeito que as coisas estão indo, ou estavam indo, né, lá pelos anos 50, ele acreditava que talvez o Admirável Mundo Novo batesse a nossa porta apenas 150 anos depois. E ele faz uma análise sobre essas mudanças, principalmente na área da ciência, da psicologia e da biologia, já que o livro dele basicamente se utiliza de conceitos de biologia e psicologia. O livro, ele mostra Londres num futuro, como eu disse, 600 anos mais ou menos à frente, onde, pelo que eu pude entender, aconteceu uma guerra, chamada Guerra dos 9 Anos, e ao fim dessa guerra surgiu uma sociedade que busca a felicidade dos indivíduos. Porém, de que maneira? Acabando com a individualidade, acabando com a religião, acabando com o nascimento natural de pessoas e criando conceitos de felicidade e castas sociais. O livro inicia de uma maneira bem legal, assim, na minha opinião, porque ele é narrado no comecinho como se alguém estivesse fazendo uma visita ao laboratório onde as pessoas nascem. Então, o diretor do laboratório, Thomas, ele faz uma explanação bem didática, assim, de como é que funciona aquilo ali. E com isso o leitor começa a tomar pé da situação. Então, as pessoas são criadas em laboratório. A sociedade é dividida em castas, alfa, beta, gama, deltas e epsilões. Do alfa para o epsilone, a inteligência vai diminuindo e várias doenças, más formações, enfim, eles vão incluindo aquilo. É praticamente uma receita de bolo. Alfa será alto, esbelto, para a prática de esportes, vai exercer os cargos mais importantes na nossa hierarquia, vai ser bonito, enfim. Os betas serão tudo isso em graus menores, para exercer funções importantes, porém secundárias. E dali para baixo, todos vão fazer atividades simples, que não requeram criatividade, desenvolvimento de pensamento. E essas pessoas vão sendo dotadas com doenças, más formações,
retardo mental, principalmente os Y, que são os mais baixos das cadeias. Então essas pessoas são criadas em laboratório. Com a exceção dos alfas e dos betas, os outros, eles passam por um processo Bokanovsky. Desse processo chamado método Bokanovsky, eles conseguem criar até 500 indivíduos gêmeos. Então, é mais uma forma de acabar com a individualidade, né? Tu olha pro lado e é todo mundo igual a ti. Então, enfim. Essas pessoas, essas classes, né? Elas são pré-definidas em todos os aspectos da sua vida. A cor da roupa que usa, o tipo de emprego, onde mora, tudo quando a pessoa sai do laboratório, e pelo que eu pude entender, ela sai adulta já, então ela já sai tendo o seu trabalho, a sua casa, tudo decidido. E uma parte importante desse método de criação de pessoas, se é que a gente pode falar assim, é que ele segue o método fordiano. Então nós temos várias etapas, várias pessoas trabalhando nas etapas, então um dá um pinguinho de uma química qualquer para que a pessoa tenha olho azul, aí a outra dá um pinguinho da vacina para a pessoa não ter a tal doença. No caso dos Y, que tem que ser bem rebaixados, esse aqui dá um pinguinho para ter outra doença. E as pessoas são assim. E não existem mais nascimentos biológicos. A pessoa não nasce, a pessoa decanta. O bebezinho sai da máquina e desde aquele momento ele é invadido por informações que vão fazer com que ele cresça gostando de ser da casta que ele é e não almejando nada além daquilo que foi previsto para ele. Isso se faz através de vários tipos de estímulos, mas o que eles dão mais ênfase no livro é a hipnopédica. Então, desde bebezinhos, durante o sono, os indivíduos recebem informações. Tantas frases repetidas tantas vezes ao longo de tantos anos em determinada idade. É bem interessante porque no decorrer do livro, as pessoas adultas em vários momentos dizem frases que tu vens a perceber depois que são frases que elas ouviram dormindo, né, para provar como funciona o método, por assim dizer. Então são frases do tipo: que bom que eu não sou uma delta, eu gosto de ser Y. Os Y são úteis, eu gosto de ser Y, coisas do gênero assim. Então nós temos um primeiro grande personagem que é o Bernard, que é um alfa mais, né, então ele tá no topo da cadeia. E ele foi criado para ser um psicólogo e ele é responsável pela hipnopédica ali daquele laboratório em Londres. Então ele estabelece as frases, quantas vezes elas vão ser repetidas e como é que funciona. Mas o Bernard tem um problema. Ele não tem a altura que os alfa mais têm. O comentário maldoso é que pingaram álcool no tubo de ensaio dele. E é muito impressionante como isso faz com que ele se sinta mal. Ele é um pouco mais baixo e ele se sente um deficiente físico. Ele não consegue estabelecer relações com as outras pessoas. Ele é mal-humorado, emburrado, chato, enfim, xaropão mesmo. E isso faz com que ele seja mal visto por todos, porque ele não pratica os esportes que todo mundo pratica depois do trabalho, ele não mantém várias parceiras sexuais como todos são orientados a manter, porque a sociedade deles, ela se baseia na ausência de laços duradouros, né? Ela incentiva a promiscuidade. Enfim. E ele é apaixonado pela Lenina. A Lenina é o estereótipo de uma beta mais perfeita. Ela diz todas as frases que ela ouviu, ela se veste como tem que se vestir, ela faz tudo como tem que ser. E o Bernard, apesar de gostar dela, ele não deixa também de desprezar um pouco ela por causa disso. E aí um dia ele resolve levar ela num passeio para visitar uma reserva de selvagens. Então tu apreende disso que nem todas as pessoas puderam ser integradas nessa nova sociedade. E aí essas pessoas, elas foram confinadas numa reserva selvagem. E o pessoal de Londres, de outros países, enfim, eles vão visitar essas reservas por curiosidade, assim, como lazer, passeio. No caminho para ele ir levar a Lenina para conhecer, ele descobre que ele vai ser, entre aspas, transferido. Porque o Thomas, que é o diretor, não gosta dele justamente por ele ser essa pessoa mal-humorada e que não se integra com os colegas da maneira como a sociedade diz que tem que ser.
E aí, quando ele vai conversar com o Thomas dá uma espécie de último aviso pra ele. E conta uma história pessoal, que ele fez essa visita quando ele era jovem, acompanhado de uma mulher, e que aconteceu uma tragédia. Essa mulher se perdeu na reserva, e ele voltou sozinho. Tudo bem. E aí, o Bernard vai com a Lenina, chega lá, eles tomam aquele choque, porque é uma sociedade, entre aspas, selvagem. E eles encontram um rapaz que se chama John. E o John tem uma mãe chamada Linda. E o John vai conversando com eles e ele conta que ele não é aceito na sociedade selvagem porque ele é um mestiço, ele não é dali. E o Bernard diz, então quero conhecer a tua mãe. Em chegando lá, ele descobre que a Linda é a namorada do Thomas que se perdeu. Ela foi fazer um passeio sozinha, escorregou numa ravina, bateu a cabeça, foi encontrada pelos selvagens e ficou morando com eles. E ela estava grávida. O que é, digamos assim, a pior coisa que pode acontecer na sociedade perfeita deles. Eles, inclusive, usam um negócio chamado cinto malthusiano, que basicamente serve para evitar gravidez. Mas enfim, a Linda estava grávida do John, o John nasceu na reserva, mas ele nunca foi bem aceito. E a Linda também, muito menos na verdade, porque ela tinha toda aquela educação recebida daquela sociedade. O principal problema dela, na verdade, ali na aldeia, é que ela era promíscua. Ela deitava com qualquer homem que chegasse perto dela. E isso fez com que as outras mulheres odiassem ela e nunca deixassem ela participar de nada. E o John, por sua vez, também. Ela tentou ensinar um pouco da cultura, da sociedade deles pro John, então ele sabia algumas coisas. E é muito interessante, ele aprendeu a ler Shakespeare. Era a única coisa que ele tinha, um livro com obras do Shakespeare. Então, assim, ele se expressa através de falas dos livros. Então, principalmente, assim, Otelo, A Tempestade, Henrique, Macbeth, enfim, é bem legal. E o Bernard, então, se dá conta que ele é filho do Thomas e que a Linda era a namorada. E aí, meio que pra tentar se vingar do Thomas e também se tornar uma pessoa especial, ele resolve levar o John e a Linda de volta para a sociedade. Aí ele pede permissão pro governante principal ali do que seria da Europa deles, que é o Mustafa Mond, obtém essa permissão e aí ele vai. A cena da vingancinha assim, dele contra o Thomas até que é bem engraçada, porque o Thomas resolve que vai demiti-lo logo que ele chega, e na frente de todos os colegas. Então ele meio que dá um sermãozinho assim no Bernard, e aí o Bernard tira a carta da manga, assim. E aí vem a Linda, Thomas, meu amor! Só que, tipo, ela tá gorda, velha, feia, suja e sem dentes. Ao passo que na sociedade perfeita deles, as pessoas, elas estacionam no biotipo de 30 anos, vivem mais ou menos até 60, mas sempre com cara e corpo de 30, e lá pelos 60 elas morrem. E é todo mundo, como eu disse, esbelto, magro, bonito, enfim, porque eles usam uma série de remédios e equipamentos para se manter assim. E aqui eu vou dar uma paradinha, porque como esse foi o vídeo de apresentação no canal, e já falando sobre o nosso primeiro livro, eu acho que acabou ficando um pouquinho extenso demais. Então eu vou fazer uma segunda parte e espero que vocês todos tenham gostado do que viram até aqui e assistam a segunda parte, tá bom? Por favor, não esqueçam de se inscrever no canal e de colocar os comentários embaixo.